Eu quero convidá-los, sentados onde estão. Quero agradecer a Deus por você, internauta, famílias reunidas esta noite estarem conosco para juntos a Deus prestar o nosso culto. Glória a Deus para sempre. Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias e mantê-las aberta no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Versículos 11 ao 13, 11 ao 14. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Em outra tradução, varão valoroso. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esta noite eu quero falar para vocês sobre o tema a sensibilidade de Deus. Sensibilidade de Deus. Deus é sensível aos que choram para consolá-los. Tanto que no Sermão do Monte eles bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Deus é sensível aos que só choram, aos que sofrem, aos que estão sendo oprimidos, aos que lhe buscam. Deus não se esquece. Uma mãe que amamenta, ela pode sim, ainda que é difícil, mas ela pode esquecer do filho que amamenta. Mas o Senhor diz: todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Deus permite o mal. Não é a vontade de Deus que ninguém sofra.
principalmente os que lhe servem. Parece um paradoxo quando na atual conjuntura a gente vê a dor, o sofrimento de milhões de pessoas. Será que Deus se esqueceu? Não. Será que Deus quer que todas estas pessoas estejam sofrendo e de luto? Também não. Mas Deus não pode todas as coisas? Sim, pode. E por que Ele não fez nada ainda? Deixa eu dizer uma coisa para você não esquecer nunca mais. Até no silêncio, Deus está trabalhando. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, em Roma, ele disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E essas todas as coisas incluem também as coisas ruins, as calamidades, até a morte, porque ela não é o fim de todas as coisas, mas o começo de uma nova vida para aqueles que tiveram um encontro com Deus. Então eu encontro neste texto um encontro entre Deus e o homem, porque este anjo revelado aqui, o anjo do Senhor, era Jesus Cristo, que na velha aliança, de forma teofânica, ele aparece como o anjo do Senhor, mas era o próprio Senhor, que não havia sido encarnado, mas ele existe, sempre existiu de eternidade a eternidade. A grande verdade é que em meio a uma crise sem precedente, em meio à dor, o sofrimento, havia um crente por nome Gideão, que ele não desistiu. Ele foi persistente quando tudo parecia que estava errado. Escute, Gideão, ele malhava o trigo no lagar, que não era lugar de malhar trigo, mas lugar de prensar as uvas. Mas ele fazia isto porque não havia como fazer em outro lugar, e aquele era o lugar mais seguro. Ele buscou estratégia para superar naquele momento. E a Bíblia vai dizer que ele recebeu a visita do Senhor, de um anjo do Senhor, ali em Ofra. E quando ali estava malhando o trigo, diz a palavra de Deus, que ele recebeu a visita de um anjo. E o anjo disse para ele: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Era um momento de Gideão ter se alegrado muito, quem sabe glorificado a Deus, quem sabe se envolvido naquela tão grande visão e ter pulado, ter gritado, ter saído correndo, ter saído para contar a todo mundo
aquela experiência que ele havia tido. Ou seja, ele podia ter deixado o seu emocional conduzi-lo a um êxtase, mas ele foi equilibrado o suficiente. Quando o anjo disse que o Senhor era com ele, e que ele era um varão, ou um homem, ou um jovem muito valoroso, Gideão fez uma pergunta contundente, aquela pergunta que há muito tempo ele precisava fazer a alguém que lhe desse a resposta correta. Quantas perguntas você que está me ouvindo, você tem feito e elas não têm tido uma resposta satisfatória? Quantos hoje se perguntam no leito da dor, por que tudo isso? Quantos hoje se perguntam, por que Deus não faz alguma coisa? E por que todas estas coisas estão acontecendo? E parece-me que Deus não se importa. Parece que Deus está calado. E quantas pessoas sofrendo, e quantas pessoas falindo, e quantas pessoas morrendo, e quantas pessoas depressivas, e quantas pessoas oprimidas, e quantas pessoas vendendo o pouco que tem para o seu sustento, sem saber o que amanhã lhe espera. Quantas pessoas depressivas e oprimidas. Parece que o mal está prevalecendo, parece-me que o mal está vencendo. E pessoas de todas as classes sociais estão sendo atingidas. E até o povo de Deus está sendo atingido. E Deus calado. Glória a Deus. Será que Deus se esqueceu de nós? Não. Será que Deus deixou de nos amar? Também não. Glória a Deus. Queridos, na mesma situação, ou pior do que a nossa, estava Gideão. Mas ele não desistiu. Ele disse: eu tenho que arrumar um jeito de sobrevivência. Eu tenho que buscar novas estratégias. E ele encontrou. Glória a Deus. E agora, amados, com a aparição daquele anjo e com a mensagem dada a ele, ele olha para o anjo e disse: ai, Senhor meu. Observe, versículo 13. Se o Senhor é conosco. O anjo disse que ele era valoroso, mas ele, na sua humildade, ele não pensou nele, ele pensou na coletividade, ele pensou no seu povo. Ele não pensou nele, nem unicamente na sua família, ele pensou no seu povo, o povo de Deus de uma forma geral. Se o Senhor é conosco, por que? É a pergunta que não nos deixa calar na nossa geração.
Por que nos sobreveio todo este mal? Tudo isso. Por que nos sobreveio tudo isso? E outra coisa. E o que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram? Sabe o que é que ele estava arguindo do anjo? Deus mudou? Deus perdeu a sua força ou o seu poder? E ele disse ao anjo: os nossos pais, eles nos contaram como foi que Deus os tirou do Egito e como os trouxe para a terra que ele havia prometido. Mas agora estamos na terra da promessa, porém desamparados. Quantos que hoje, sobretudo os que atingidos por esta situação, estão se sentindo assim, desamparados? Glória a Deus. Mas, amados e queridos irmãos, não é por acaso, ou não é obra do acaso, que as coisas acontecem, nem boas, nem ruins. Glória a Deus. Para que a gente possa entender o porquê Deus estava permitindo que os midianitas oprimissem o povo de Deus. A gente precisa sim responder a esta pergunta. Deus, apesar de ter permitido todo aquele mal, mas Deus foi sensível àquela situação. A Bíblia vai dizer no capítulo 6 do livro de Juízes, que o que estava acontecendo era uma resposta, era uma consequência do pecado do povo de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, com mão poderosa, tirou o seu povo do Egito e das mãos de Faraó. A Bíblia vai dizer que o Mar Vermelho foi aberto ao meio para que o povo passasse a pé enxuto. A Bíblia vai dizer que na caminhada Deus fez com que rocha brotasse água para dessedentar a sede do seu povo. Deus vai dizer que do mar Deus mandou codornizes para alimentar o seu povo. Deus vai dizer que Deus caminhou no meio dele durante o dia em uma nuvem espessa para que eles não pegassem assolação. E pela noite Deus estava presente numa coluna de fogo para aquecê-los, iluminá-los e protegê-los das feras do deserto. Deus está dizendo que Ele cumpre as suas promessas. Glória a Deus. E Deus prometeu ir com eles naquela jornada. E Deus estava lá presente. Mas, meus amados e queridos irmãos, aquele povo de coração duro e obstinado, sempre que
passava por uma prova, ele dava as costas para Deus. Capítulo 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, olha o motivo. O Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Por 7 anos. Ou seja, o mal, os ais, as pragas, elas não acontecem por acaso. Sempre é uma consequência, e consequência do pecado. Quando o povo de Deus fez o que era mal perante os seus olhos, o que o Senhor fez? Tirou deles o seu amparo, tirou deles a sua proteção, tirou deles o muro de fogo, tirou deles os anjos que estavam acampados para livrá-los de todo o mal. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz, e o Senhor os entregou, glória a Deus. Isto quer dizer, Deus permitiu. É a vontade permissiva de Deus e não a diretiva. A vontade diretiva de Deus é que você seja abençoado. A vontade de Deus é que você seja feliz. A vontade de Deus é que você e eu sejamos prósperos. A vontade de Deus é um mundo de amor, de paz. Mas o problema não está em Deus. O problema está no homem. Que o homem se levanta contra Deus para lhe fazer mal. Aleluia. Eu estava vendo nesses dias alguns artigos, algumas postagens, e eu vi num dessas postagens como os homens em uma festa da carne escarneceram de Deus e de Jesus, e em plena avenida ridicularizaram Jesus e fizeram coisas terríveis de ofensa ao Criador, ao Divino. Eu vi numa outra postagem alguém com a Bíblia escarnecendo e dizendo que aquilo não valia nada, e tantas outras coisas estúpidas ditas por pessoas estúpidas. Eu vi num show, numa postagem de um show, um artista freneticamente movendo uma grande multidão para escarnecer o nome do Senhor e o próprio Jesus Cristo, e pedindo que as pessoas repetissem o que ele estava dizendo. E eles estavam dizendo que Jesus era gay. Coisas absurdas. E eu pergunto, o que o Senhor fez naquele show? Absolutamente nada. A Bíblia diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. Ele não fez nada. Como Deus não fez nada quando ele viu seu filho lá na cruz do Calvário sangrando, com uma coroa de espinho na cabeça, com um enorme escravo nas mãos e nos pés, e com seu lado furado, transpassado por uma lança, e uma grande multidão que zombava dele. Deus podia sim ter entrado em juízo, e num estalar de dedo descia fogo do céu e queimava todo aquele povo. Mas o Senhor Jesus olhou para cima e disse: Pai,
perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. O diabo não apenas conseguiu enganar Adão no paraíso, mas conseguiu roubar dele a paz, a alegria, a felicidade, a comunhão com Deus e ainda expulsá-lo de lá. Foi o diabo que fez tudo isso. Glória a Deus. E Deus estava lá, mas não fez nada. Por que não? Porque Deus respeita o livre-arbítrio que havia dado a Adão, como respeita o livre-arbítrio que tem dado ao homem. Ele respeita, meu amigo, minha amiga, todas as decisões que você tomar enquanto no corpo de carne. Porém, haverá um dia de prestação de contas. Oh, aleluia! E o amor de Deus é tão grande que, não querendo Ele que você vá para o inferno, Ele permite, tira a proteção e permite juízo enquanto você está no corpo, para que você possa ter uma oportunidade de não se satisfez com eles ter perdido as suas casas e morar, ser espalhados e ir para a caverna. Agora o diabo disse: eu vou enlouquecer este povo, eu vou tirar a condição de vida deles, vou empobrecê-lo. E a Bíblia diz no versículo 3: cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles, se acampavam e destruía os produtos da terra, e não deixava para Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Ou seja, o inimigo tirava do povo de Deus a condição de uma vida digna, tirava do povo de Deus a condição do mercado, do seu mercado de trabalho. Veja o paralelo que nós estamos vivendo, quando as pessoas estão perdendo a sua própria dignidade, do seu sustento, porque não podem trabalhar e não podem nem ir nem vir. Glória a Deus. Mas era uma consequência e Deus estava permitindo. E alguém precisava fazer alguma coisa. Mas a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que os homens se sentiam impotentes. Eles não tinham condições na atual conjuntura. Louvado seja o nome do Senhor. Porque diz a palavra de Deus que os midianitas com essas outras nações subiam com os seus gados, com as suas tendas. Eles vinham como gafanhotos, era uma multidão tão grande que nem se podia contar. Glória a Deus. E eles entravam na terra e destruía tudo. E a Bíblia vai dizer no versículo 6 que Israel se sentiu debilitado com a presença dos midianitas. E os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Versículo 6. Escute.
em meio a todo sofrimento, perdas e fome, Israel fez o que devia ter feito antes de fazer o que era mal perante o Senhor. Eles clamaram. E será que a igreja do Senhor na nossa geração e na atual conjuntura está clamando ao Senhor? Ah, pastor, mas nós não podemos clamar, porque fecharam as portas do nosso templo. Quem disse que alguém que fecha ou se fecham as portas do templo vai impedir de a igreja clamar? Não, Senhor. Escute, olha para mim. Tu é a igreja, varão. Tu é a igreja, varoa. Aonde você está, não importa se na cova, na caverna, se com alimento ou sem alimento, dobra teus joelhos, põe as tuas mãos para cima, porque é de cima que vai vir o nosso livramento. O nosso livramento vem do Senhor que fez os céus e a terra, e esse Senhor que vai dar livramento, a Bíblia diz, o salmista diz, o Salmo 121, que nem sequer ele cochila, imagine dormir. Mas escute, os filhos de Israel, debilitados pela presença do inimigo, a saber os midianitas, eles clamavam ao Senhor. Versículo 7, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta, e o profeta diz o seguinte: você já acompanhou ou está acompanhando as redes sociais? Você já viu quantos profetas Deus tem levantado? No meio tem aparecido também os falsos profetas. Mas deixa eu te dar um recado de Deus. Aleluia. Toda profecia, ela pode sim ser julgada, ser avaliada e ser observada segundo a palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que ainda que venha um anjo do céu lhe trazendo outro evangelho, outra notícia, outra mensagem contrário a esta, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Não acredite em tudo que você ouve, mas tudo que você ouvir, avalie conforme a palavra. Glória a Deus. E se você não entende e tem dúvida, converse com o seu pastor, porque toda ovelha tem seu pastor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Israel, clamando ao Senhor por causa dos midianitas, o que foi que o Senhor fez? Levantou um profeta. E o profeta diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito. Ou seja, vocês esqueceram o bem que eu fiz a vocês e me deram as costas. Porque tem pessoas que esquecem de orar, esquece de ler a Bíblia, esquece de vir para a igreja prestar culto a Deus. Glória a Deus. Os homens têm esquecido de Deus. E o Senhor diz: eu tirei vocês da casa da servidão, eu dei livramento das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimia. Eu fiz isso, eu expulsei de diante de vocês e dei a vocês esta terra. Você já viu, já pensou em tudo que Deus fez por você, em tudo que você recebeu de Deus? Aí eu pergunto: e o que você tem dado ou feito por Deus? Aí o Senhor levanta o profeta e diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido, não destes ouvidos
a minha voz. Escute, Deus nunca parou de falar. Agora os crentes têm parado de ouvir Deus falar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque dão as costas para Deus. Porque estão abraçados nas coisas que desagradam a Deus. Aleluia. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Glória a Deus. Você é crente há quantos anos? Você já leu a Bíblia toda? Ah, pastor, não. Por quê? Não me diga que é tempo. Glória a Deus. Você vai regularmente à casa de Deus para lhe fazer prestar culto? Não, pastor, aos domingos. Por que aos domingos? Um culto só tem 2 horas de duração. O dia tem 24 horas. 3 cultos na semana, você só vai a um. Por quê? Não tem tempo para Deus. É aí que está o problema. Aí o Senhor diz: contudo, não destes ouvido à minha voz. Tem pessoas que não têm tempo para Deus, e é necessário que adoeça e vá para o leito da dor, para que possa ter tempo para Deus. Glória a Deus. Mas escute, Deus agora levanta o profeta, porque o povo clamou. E o povo clamou por socorro. E porque Deus ouviu? Porque Deus é sensível. E por ser um Deus sensível, Ele vê, Ele ouve e Ele desce para dar livramento. E Ele desceu para dar livramento. Primeiro, usou a palavra através do profeta. Segundo, achou um homem valoroso. Aleluia! E este homem questionou, perguntou: o que é feito? Por quê? Deus fez coisas grandes e extraordinárias contadas pelos nossos pais, e na minha geração eu não vi nada dessas coisas acontecer. Diz: olha, por quê? Por isso aqui. Porque Israel fez o que pareceu mal aos olhos do Senhor. Israel não deu ouvido à voz de Deus. Mas vai nesta tua força. Eu vou livrar Israel através de você. Escute. Seja você um Gideão da nossa geração. Se coloque nas mãos de Deus. E certamente Deus vai te usar poderosamente. Pastor, eu não tenho capacidade. Deus não chama ninguém capacitado. Deus chama os incapacitados para capacitar e fazer aquilo que Ele apraz. E a Bíblia vai dizer que Gideão disse ao anjo: olha, seu anjo, eu quero te dizer uma coisa. Eu sou da menor família de Israel. Eu sou da menor família. E desta família, que é a menor em Israel, eu sou o menor desta família. Em outras palavras, não dá para chamar o outro não no meu lugar. Deus se agradou dele. Bem-aventurado aquele que Deus quer bem. Deus se agradou de você. Quantas pessoas intelectuais, quantas pessoas consideradas mais importantes do que você, mais culta, mas Deus quer você. Então deixe Deus te usar. Aleluia. Faça o seu altar, adore e diga: eis-me aqui, Senhor. Porque o Deus que nós servimos é um Deus sensível, é um Deus que vê. Ele vê as tuas lágrimas, Ele ouve a tua oração e Ele desce para te dar livramento. Não importa como você está agora, o importante é que Deus te ouviu, Deus está te vendo e Deus está disposto a fazer algo novo na tua casa, na tua vida, na vida dos teus. Vamos nos colocar em pé
e a você que em casa está me ouvindo, e a você que ainda não tomou uma decisão de servir a Deus, eu quero te convidar nesta noite para você vir entregar sua vida